Pessoal, estamos estudando então regulação, especificamente a teoria econômica da regulação, que tem como base a teoria da agência. Essa teoria vai dizer para a gente o quê? Que o agente regulador ele tem seus próprios interesses que não são necessariamente o apoio do interesse do governo ou mesmo dos eleitores do povo, da população, ok? Tela, por favor. Nós vamos entrar então no modelo chamado modelo de Peltzman, tá? Que foi criado pelo Samuel Peltzman lá em 76. Tá? E o que esse modelo diz? Ele diz que nós vamos ter três tipos de atores nesse mercado. Tá? O primeiro ator são os consumidores. Tá? Para os consumidores, o que interessa? O preço do serviço. Tá? Quanto menor for o preço, mais os consumidores serão o quê? Satisfeitos. Tá? Ou seja, o consumidor ele vai cobrar do regulador o quê? Menor preço. Sempre que o regulador estiver querendo abaixar o preço, o consumidor vai apoiar. Okay? Agora, eu posso ter um outro ator também, que é o monopolista ou o oligopolista, né? Dependendo aí do caso. Mas não faz diferença ser um ou ser outro, tá? Tanto faz. Mas, supondo aqui que nós vamos ter um monopolista, esse cara, ele vai se orientar pelos lucros, beleza? Ou seja, quanto maior o lucro dele, melhor. Tá? Agora, no caso do monopolista, o ideal é que o preço seja o quê? Acima do custo marginal. Por quê? Se o preço for igual ao custo marginal, isso é a mesma coisa de concorrência perfeita. Ele não vai ter nenhum benefício em relação a isso. Tá? Então, por isso, o que o monopolista procura? Ele procura com que o preço seja acima do custo marginal. Se ele conseguir fazer isso, ele vai ficar o quê? Satisfeito. Tá? Então, sempre que o regulador ele tiver fazendo alguma regulação para aumentar o preço e fazer com que ele seja acima do custo marginal, o monopolista ele vai apoiar. Tá? Então, repare, para o consumidor, o que interessa é que o preço seja baixo. Já para o monopolista, o que interessa é que o preço seja alto. Sempre que o regulador quiser baixar o preço, o consumidor apoia. Sempre que o regulador quiser aumentar o preço, o monopolista apoia. Beleza? E aí nós vamos ter aqui o nosso regulador, né, que o modelo de Peltzman chama de formulador de política regulatória, tá? Ou em inglês, né, policy maker, né, é o cara que faz a política regulatória, tá? Enquanto o consumidor tem o interesse de baixar o preço, enquanto o monopolista tem o interesse de aumentar o preço, o que o regulador quer é o quê? Maximizar o seu apoio político. Ou seja, o regulador ele tem seu próprio interesse, que não é o interesse do consumidor, e também não é o interesse do monopolista. O que ele quer é o quê? Maximizar o seu próprio apoio político. Tá? E ele vai agir não para baixar o preço para o consumidor, ele não vai agir para aumentar o preço para o monopolista, ele vai agir para quê? Para maximizar o apoio político. Então, como é que esse modelo se estrutura? Ele se estrutura com base nesse gráfico aqui. Ó. Aqui na parte vertical, nós temos o lucro do monopolista, tá? E aqui na parte horizontal, nós temos um preço, e aqui é o preço igual ao custo marginal. Tá? De forma que, para um consumidor, melhor, vou começar pelo monopolista. Né? Para o monopolista, o ideal é o ponto B. Por quê? No ponto B, nós temos um preço, né, que ele está muito acima do custo marginal. Tá vendo essa diferença aqui? Ó? Aqui é preço igual ao custo marginal e aqui é um preço que está o quê? Acima do custo marginal. Então, para o monopolista, o ideal é o quê? O ideal é o ponto B, porque aqui é o ponto onde o preço está muito acima do custo marginal. Para o monopolista, portanto, quanto mais a gente for nessa direção aqui, melhor. Por quê? Porque, até o ponto B, né? Claro. Porque a gente vai sair de uma situação onde o preço é igual ao custo marginal, como aqui, por exemplo, o ponto A, e a gente vai aumentando o preço até chegar aqui no ponto B, que seria o preço que o monopolista sem regulação cobraria. Tá? Então, para o monopolista, a ideia é que quanto mais esse preço for acima do custo marginal até o ponto B, melhor. Beleza? Agora, para o consumidor é diferente. Né? O consumidor ele já vai ter outro interesse. Para o consumidor, o ideal é que o preço seja o menor possível. O melhor, o mais perto do custo marginal. Então, para o consumidor, o interesse é que haja, por exemplo, fixação do preço nesse ponto A. Porque no ponto A, ele vai pagar o quê? Exatamente o custo marginal que ele quer. Então, repare que para o monopolista, o melhor é que seja assim. E para o consumidor, o melhor é que seja assim. E aí vem um outro cara que é o regulador. Tá? Por quê? O regulador ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer ficar no meio termo entre o monopolista e
o consumidor, tá? Se ele colocar o preço aqui, ele vai ter o apoio máximo do monopolista, tá? Mas ele vai ter o quê? O apoio mínimo do consumidor. Porque o consumidor vai reclamar pra caramba e etc. Tá? Já que o preço está muito alto e o consumidor não vai conseguir o acesso que ele gostaria a esse preço. Beleza? Agora, se o regulador ele escolher o ponto A, ele vai ter o máximo apoio do consumidor, só que ele vai perder todo o apoio do monopolista. Por quê? Porque se o preço for igual ao custo marginal, o monopolista está na mesma situação que ele estaria caso ele tenha estivesse um mercado competitivo, ou seja, o monopolista vai ter benefício nenhum, tá? E aí o que o regulador vai fazer? Ele vai equilibrar o interesse do monopolista, que é de ter o preço acima do custo marginal, com o interesse do consumidor, que é ter o preço quer ter o preço igual ao custo marginal. E aí como é que ele faz isso? Ele vai fazer isso maximizando o seu próprio interesse, que é o quê? Que é de obter o maior apoio político. Então ele vai equilibrar o interesse do consumidor com o interesse do monopolista para obter o maior apoio político que ele pode fazer. Beleza? E como é que ele faz isso? Bom, uma primeira hipótese seria ele fixar o preço aqui, ó, perto aqui dessa curva aqui A3, tá? Ele fixar, por exemplo, o preço aqui, ó. Só que qual o problema? Se ele colocar o preço aqui, repare que a curva de custo de lucro do monopolista é essa azul, ó. Repare que essa situação aqui, que eu vou chamar de ponto J, ela está acima do lucro do monopolista. Ou seja, se o regulador escolher esse preço aqui, o monopolista não vai ter lucro, tá? Ele vai ter prejuízo e aí ele vai perder todo o apoio também do monopolista. Então, o regulador ele não escolhe aqui a curva A3. Uma outra ideia do regulador que ele pode fazer é escolher aqui a curva A1, tá? Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele pode fixar o preço aqui, ó, nesse ponto aqui, e ficar aí no meio termo entre o monopolista e os consumidores. Só que o que acontece? Tem uma outra curva, que é a curva 2, que dá para o regulador o quê? Um maior apoio político, né? Porque o regulador ele se beneficia nesse sentido aqui. Quanto mais para a esquerda e para cima, maior é o apoio político do regulador. Ou seja, por praticamente o mesmo preço, ele muda muito pouco, ele vai ter mais apoio político. Então ele também faz o quê? Ele também não escolhe a 1. Beleza? E aqui, deixa eu limpar tudo, né? Que você já entendeu que ele escolhe a 2. Por que ele escolhe a 2? Porque nessa curva 2, ele consegue cobrar um preço que o monopolista vai ter algum lucro, né? Já que está sobre a curva azul, e ele também consegue a mais alta curva, né? A 1 para ele é muito baixa, a 3 para ele é impossível, porque o monopolista vai ter prejuízo, né? Então ele escolhe a curva 2, que é a mais alta possível. Essa curva 2 representa o quê? O maior apoio político que o regulador vai obter, beleza? Considerando que o monopolista também tem que ter lucro, ok? Repare que o preço aqui P asterisco, o preço que o regulador escolheu, ele é um preço que não é igual o preço que o monopolista gostaria, tá? Mas também não é igual ao preço que o consumidor escolheria. Ele fica aí no meio termo entre o que é bom para o monopolista e o que é bom para o consumidor, beleza? Então essa é a ideia do modelo de Peltzman, tá? É um modelo que diz que o regulador ele não age procurando maximizar o interesse do consumidor e nem do monopolista. Ele age baseado no quê? No seu próprio interesse, no próprio interesse do regulador. E ele faz isso para quê? Para aumentar o seu próprio apoio político, e aí ele vai procurar qual é o preço que vai fazer com que ele angarie o maior apoio político. O que esse modelo diz? Qual é a grande vantagem dele? Tá? O que ele vai dizer para a gente, tá? Uma conclusão que a gente pode ter, é que o regulador ele vai ter uma pressão para regular não só os setores que têm monopólio natural, tá? Mas que o regulador ele também teria interesse em regular mercados que se aproximem do mercado competitivo. Por quê? Porque se ele regula um mercado competitivo, ele perde o apoio político dos consumidores, mas ele pode ganhar o das empresas. Empresas, né? Faltou o R aqui. Então, a ideia é essa. Porque como o regulador não está interessado no preço, ele está interessado no apoio político, ele pode, inclusive, intervir em mercados competitivos. Tá? Por quê? Porque ele perde um pouquinho do apoio dos consumidores, mas ganha o apoio das empresas, ok? Tem um vídeo muito famoso, você pode procurar no YouTube depois, chama assim, Somos 200 milhões de trouxas.
tá? E aí o palestrante lá, ele vai dizer exatamente isso, que no Brasil nós temos o quê? Uma relação entre empresas e políticos, né, que é uma relação que reflete muito bem essa parte aqui da teoria econômica da regulação, que você tem mercados que são oligopolizados, né? Aqui no Brasil, como por exemplo o mercado bancário, você tem 4 bancos apenas, né? Bancos digitais estão começando a crescer, mas são muito pequenos ainda, ok? Você tem 4 bancos apenas, e esses bancos eles fazem o quê? Eles têm uma influência política muito grande, né? É claro que para o consumidor isso é pior, né? Mas o mercado mesmo assim regula, ou melhor, o governo mesmo assim regula o setor bancário, assim como vários outros, né? Transporte, infraestrutura, etc. Né? E quando a gente olha para os dados empíricos, essa situação se confirma. Por quê? O governo regula mercado, o governo regula monopólios naturais, como é o caso aí da área de infraestrutura, de telecomunicações, de energia elétrica, mas ele também regula mercados quase competitivos, como o mercado de soja, tá? Tem uma regulação fortíssima em cima disso. O mercado de transporte popular, tá? Como por exemplo táxi e Uber, o governo também regula. Por quê? Parte dessa regulação é explicada pelo modelo de Peltzman, né? De que o governo ele não só regula mercados de monopólio natural, mas também regula o quê? Mercados perfeitamente competitivos. Por quê? Porque se ele fizer isso, se ele conseguir regular o mercado competitivo, ele sobe um pouquinho de preço, né? Isso prejudica os consumidores, mas beneficia as empresas. E aí, jogando, né, entre consumidores e empresas, o governo consegue o quê? Maximizar o seu próprio apoio político, que é aquilo que ele quer. Beleza? Então esse modelo é um modelo muito interessante, que diz então que o governo não regula não apenas monopólios naturais, mas também mercados competitivos, já que o objetivo dele não é o preço. O objetivo dele é o quê? É maximizar o seu próprio apoio político. Beleza? E aí, tem aqui a outra vertente da teoria econômica da regulação, que é a chamada teoria da captura. Tá? O modelo de Peltzman, olha aqui para mim, gente, por favor, de Peltzman, melhor dizendo, ele é um modelo que reflete para a gente que o regulador tem seus próprios interesses. Tá? Ele não está preocupado necessariamente com o consumidor ou com o monopolista, está preocupado com ele próprio. Okay? Esse modelo já dá para a gente o quê? Uma certa desconforto em falar em regulação. Né? Por quê? Porque o regulador age seu próprio interesse, não no interesse dos outros. Né? Então, aquela parte de que a regulação vai conseguir suprir falhas de mercado, ela fica um pouco fragilizada com essa teoria aqui. Okay? Agora, tem uma outra parte, tem uma outra vertente dessa teoria que é muito mais crítica à regulação. E essa teoria é a chamada teoria da captura. O que essa teoria diz? Diz que a regulação acaba por ser utilizada de acordo com os interesses do regulado. Ou seja, ela diz que conforme o tempo passa, ao longo do tempo, o regulado consegue capturar o regulador e fazer com que o regulador haja no interesse do regulado e não no interesse da população. Ou seja, o regulador, que era para ser independente, que era para ser imparcial, ele passa a ser parcial para um lado da balança, né? Que é quem? Que é justamente o lado da indústria regulada. Por quê? Porque a indústria regulada ela tem mais capacidade de organização. Né? Por exemplo, imagina eu e você, se o governo decidir aumentar a tarifa de energia elétrica, eu e você temos influência no governo ou a empresa de energia elétrica tem muito mais influência no governo do que eu e você? Tá? É claro que se for comparar os consumidores e a indústria regulada tem muito mais influência, muito mais poder do que eu e você, consumidores individuais. Tá? Ela sabe disso e ela faz o quê? Ela influencia o regulador a tomar decisões em benefício dela mais cedo ou mais tarde. Tá? Isso acontece por quê? Por 3 objetivos principais, 3 fundamentos principais. O primeiro é a assimetria de informações. Tá? Por que assimetria? Porque o regulador ele não conhece tão bem o setor regulado quanto a própria indústria. Né? Por exemplo, a empresa de energia elétrica aí do seu estado, ela tem processo, sabe qual é o custo dela, sabe qual é a demanda que ela vai atender. Agora, o regulador nem sempre sabe disso. Né? O regulador não sabe qual é o processo da empresa, quais são os reais custos dela, o quanto que custa para ela produzir A, B ou C. O regulador não sabe disso. E como ele não sabe disso, o que pode acontecer? A empresa pode se usar dessa informação que ela tem a mais, ela pode se beneficiar dessa assimetria de informação para buscar capturar o regulador em benefício dela, já que o regulador não sabe exatamente como é que funciona a empresa. Okay?
Uma outra coisa que pode acontecer também é a captura tecnológica, tá? Às vezes, o setor muda muito rápido. É o caso, por exemplo, do setor de telecomunicações, que muda muito, muito, muito rápido. E o que acontece? Às vezes tem uma tecnologia que a empresa já incorporou, essa incorporação reduziu os custos da empresa, mas o regulador não sabe dessa tecnologia ainda, tá? Ou ele só vai descobrir 2, 3 anos depois, né? Nesse caso, como a tecnologia foi implantada, e se isso reduziu o custo da empresa, o lucro dela aumentou. Mas o regulador não sabia disso, né? E aí, por isso, ele ficou vendido na história. Beleza? Tranquilo? Isso acontece também muito com empresários, tá? Imagina que você é um empresário e você vai contratar alguém para fazer o seu site, né? Sei lá, você vai vender coisas da internet aí. Você contratou alguém para fazer o seu site. Mas se você não é especialista em TI, como que você sabe que essa pessoa que está construindo um site, que ela está construindo um site bom, um site robusto? Né? É a mesma ideia aqui entre regulador e regulada. Né? A regulada é que sabe quais são as tendências do setor, quais são as tecnologias novas, como que ela vai usar isso no setor dela. Já o regulador fica vendido na história porque ele pode não saber. Tá? E pode acontecer também a chamada captura acadêmica, tá? Que acontece quando o regulado, tá? Ele financia pesquisas acadêmicas que têm como conclusão alguma coisa que o beneficia. Tá? A indústria alimentícia, por exemplo, é um exemplo clássico disso, né? Eles financiam vários estudos que mostram lá, que os resultados desses estudos mostram que os produtos que eles oferecem é um produto benéfico, né? A gente tem vários exemplos disso. A indústria de veganismo, por exemplo, é mestre nesse tipo de coisa. Por quê? Porque tem um interesse econômico por trás, tá bom? E aí o que acontece? Se fosse uma pesquisa isenta de conflito de interesse, talvez esse resultado não sairia. Mas como a empresa banca o estudo, né, gente? Fazer pesquisa é caro, é muito caro. Você fazer um estudo direitinho, com metodologia robusta, né? Por exemplo, pegando, sei lá, várias pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, dividindo em 2 grupos e vendo como cada grupo se comporta, fazer isso tudo é caro, né? Quem é que paga por essa pesquisa? Tá? Quando a indústria financia esse tipo de pesquisa, elas podem usar dessa ferramenta acadêmica, né, para conseguir o quê? Influenciar o regulador, né? O regulador vai decidir com base em dados, mas os dados deles são o quê? São influenciados, né, tem conflito de interesse, porque foram fornecidos por quem? Fornecidos pela própria indústria que deveria ser regulada. Beleza? Isso pode acontecer também, ok? E outra coisa aqui é que o regulador se organiza melhor. Ele tem maior capacidade de organização. Não é regulação, não. É organização. De organização. Beleza? Ele consegue se organizar melhor. Ele consegue o quê? Influenciar o regulador. Tá? Por exemplo, se você... sei lá, audiência pública, né? Você vai debater um tema lá, o regulador vai fazer uma audiência pública para chamar as pessoas. A associação lá da indústria regulada, com certeza, vai bater o cartão lá. Vai estar lá o representante, o advogado, vai lá, tá lá o pessoal para defender o interesse da indústria. E dos consumidores, vai ter alguém? Na maioria das vezes não tem. Por quê? Porque enquanto a indústria regulada é uma só, os consumidores são milhares e estão dispersos por aí. Né? Juntar esse pessoal dá trabalho. Né? E por isso a indústria regulada consegue o quê? Consegue se organizar bem melhor. Tá? Essa teoria da captura vai dar aso, então, para 3 conceitos que são muito cobrados em prova. Tá? O primeiro é o chamado lobby. Tá? Lobby é o quê? É a capacidade de influenciar decisões do regulador. Tá? Inclusive aqui a parte legislativa também. Beleza? O lobby, em alguns países, ele é considerado legal. Né? Você vai ter uma regulamentação sobre como é que o lobby funciona, né? Mas ele vai, tipo, se você seguir aquilo que está lá, tá beleza, ok? Mas a indústria regulada tem muito mais capacidade de lobby, tem muito mais capacidade de influenciar a decisão do regulador do que eu e você, consumidores, ok? Beleza? A gente também tem um outro conceito que é muito comum, que é o chamado rent seeking, tá? Rent seeking é buscar renda. Buscar renda. O que significa? É quando a empresa busca conquistar privilégios não pelo mercado, mas pela influência política, ok? Ou seja, a empresa ela não quer descobrir uma inovação melhor, descobrir um produto melhor, desenvolver uma tecnologia para conseguir, via mecanismo de mercado, aumentar a sua fatia. O que ela quer é o quê? Buscar favores políticos para manter seu privilégio. Entendeu? Eu vou me aproximar de político tal, vou doar tanto para a campanha dele, porque quando ele for eleito, ele vai estabelecer uma regra, uma norma que isso vai me beneficiar. Tá? Eu vou financiar
o estádio de político tal, do time de político tal, porque político tal ele vai então me beneficiar, beleza? Eu vou me aproximar do governo, vou oferecer isso, isso e isso, porque eles vão fazer uma regulação, uma regra que vai me beneficiar, tá? Então isso tem a ver com rent seeking. A empresa, em vez de gastar recurso para desenvolver novas tecnologias, contratar mais gente e melhorar a qualidade do produto, o que ela vai fazer? Vai gastar esses recursos para conseguir apoio político, tá? Para conseguir influenciar a decisão política, beleza? Para conseguir, então, sustentar aí suas barreiras de mercado, sustentar seus privilégios aí no âmbito do setor, né? Subsídio fiscal, por exemplo, tem muito a ver com isso, tá? E, por último, outro conceito é o conceito de logrolling, tá? Que tem a ver com a troca de favores, o chamado toma lá da cá. Olha, regulador, se você fizer isso para mim, então eu vou fazer isso aqui por você, beleza? E esse tipo de coisa a gente está acostumado aqui, a gente que é brasileiro, está acostumado de ver por qualquer exemplo, né? Fica fácil da gente imaginar isso acontecer, tá? Mas na sua prova pode cair, então, esses três conceitos, tá? O conceito de lobby, que é influenciar, não necessariamente é legal, tá? O rent seeking, que é uma complicação muito grande de mercado, tá? Deriva da regulação, porque, aliás, deriva da má regulação, né? Porque a empresa, ela busca conquistar seus privilégios, manter seus privilégios, tá? E não por mecanismo de mercado, mas sim por influência política. E aí fica complicado, né? Porque quem tem acesso à política, quem tem dinheiro para bancar a campanha política, etc., tem muito mais influência do que quem está querendo manter o seu mercado de forma honesta, né? Manter as suas atribuições de forma honesta. E, por último, o logrolling aqui, que é a troca de favores, chamados aqui toma lá da cá, que também pode acontecer entre regulador e regulado, tá? Então, a teoria da captura, ela vai mostrar que existem outros interesses por trás da regulação, tá? Que fazem com que a regulação seja usada em benefício da indústria e não em benefício da população, etc. Beleza? Então, para resumir esse tópico, olha só, a teoria da captura vai dizer que a regulação vai servir aos interesses da regulada, tá? Seja porque o regulador simplesmente não conhece bem o setor regulado, tá? Isso pode acontecer mesmo que não haja má fé, tá? Mesmo que não haja nada. Porque o regulador não conhece as inovações da empresa ou do setor, tá? Não conhece os processos da empresa ou do setor, isso também pode acontecer, tá? Ou porque a indústria conseguiu o quê? Influenciar o regulador e capturá-lo, tá? Conseguiu fazer com que a regulação atingisse os seus próprios objetivos, tá? Isso aqui, gente, eu nem estou contando corrupção, propina, suborno, etc, tá? Estou contando só coisas, mecanismos de mercado mesmo que podem acontecer, beleza? Então, assim, resumindo esse tópico, a teoria econômica da regulação, ela é uma verdadeira crítica à regulação, tá? Por quê? Porque ela vai dizer, pelo modelo de Peltzman, que o regulador ele busca os seus próprios interesses e não o interesse da regulação, ou ela vai ser ainda mais cética, ainda mais ácida, tá? Vai dizer da teoria da captura que o regulador vai agir no interesse da indústria regulada e não no interesse dos consumidores, etc. Beleza? Então, a teoria econômica da regulação, ela expressa uma verdadeira crítica à regulação e diz que a regulação ela é ineficaz, ela é incoerente, ela não consegue atingir os objetivos para o qual ela foi feita. Beleza? Então, resumindo, nós temos isso aqui, ó. A teoria positiva da regulação, ela existe para resolver falhas de mercado, tá? E monopólio natural e externalidade são os principais componentes, né, dessas falhas de mercado que a regulação vai buscar resolver, tá? Já a teoria econômica da regulação, ela se baseia na teoria da agente principal e é subdividido em modelo de Peltzman e a teoria da captura, tá? E os dois são uma verdadeira o quê? Uma verdadeira crítica à regulação, porque acham que a regulação não consegue instrumentalizar, né, os objetivos para o qual ela foi criada, beleza? Bom, sabendo disso, o que eu acho legal comentar também? Que nós temos os chamados instrumentos de regulação, tá? Quando um regulador vai intervir no mercado, ele pode fazer de três formas, tá? A primeira forma é pelo controle de preços, como diz o nome ali, tá? Controle de preço, ele vai entrar e vai dizer, ó, você vai cobrar o preço X, beleza? E por isso ele vai, então, ver como é que o mercado funciona em decorrência dessa fixação do preço determinado, tá? Qual a dificuldade aqui? A dificuldade é que quando o regulador fixa por preço, ele pode fixar um preço muito acima do que seria necessário, e aí ele está beneficiando a empresa. Ele poderia fixar o preço muito abaixo do necessário, nesse caso ele está fazendo com que a empresa tenha prejuízo,
E aí é questão de tempo para a empresa pedir arrego e pedir para sair, já que ela não vai estar no mercado onde ela vai ter prejuízo, né? E se ele fixar um preço que seja, por exemplo, certinho, tá? Seja ali, sei lá, em cima do custo marginal, o que pode acontecer? Sempre que tiver uma mudança tecnológica, esse custo marginal vai mudar. E se o regulador não conseguir acompanhar essa mudança, ele vai fazer com que o preço fique, ao longo do tempo, acima do custo marginal. Imagina, por exemplo, que eu tenho um preço igual ao custo marginal aqui. Aí teve uma mudança tecnológica, o custo marginal caiu. Mas se o preço não cair também, a gente tem o quê? Um preço diferente, né, acima do custo marginal, e aí não vai rolar, porque o regulador ele vai estar o quê? Agindo no interesse da empresa e no interesse da própria indústria regulada, ok? Beleza? Uma outra coisa é o chamado controle de quantidades, tá? Nesse caso, o que o regulador pode fazer? Ele pode estabelecer quais são as quantidades que o regulado vai ter que ofertar, tá? Ele pode dizer, por exemplo, que o regulador vai ter que atender toda a demanda do mercado. Tá? E nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai fixar quais são as quantidades que o regulador ele vai que o regulado ele vai ofertar para o setor, beleza? Então ele vai dizer, você vai sei lá, vai ofertar 200 mil acessos de internet, 2 milhões, etc. Ele vai fixar qual a quantidade que o regulado vai ofertar, ok? E por último, outro instrumento de regulação é o chamado controle de entrada, tá? Também chamado de controle de número de firmas. Okay? Nesse caso aqui, a ideia é o quê? É limitar, tá? Limitar o número de firmas que podem ter acesso a esse mercado, beleza? Nós acabamos de ver, por exemplo, a questão do monopólio natural. No caso do monopólio natural, nós temos o quê? Nós temos uma função de custo subaditiva. É uma situação na qual só é melhor termos apenas uma empresa ofertando do que várias. Nesse caso, o que pode acontecer? O regulador pode impedir uma segunda firma de entrar no mercado. Por quê? Porque a primeira firma ela pode estar sob o monopólio natural e, nesse caso, é melhor que só ela oferte esse mercado. Tá? Então, nesse caso, nós temos o chamado controle de entrada. Beleza? Aqui no Brasil, isso aconteceu também no setor de telecomunicações. Tá? Quando o Brasil foi privatizar esses serviços, ele garantiu para as empresas que quiseram entrar no Brasil, que elas iam ficar durante muito tempo sozinhas operando no mercado, que não teriam outras empresas que entrariam no mercado. Tá? Então o governo pode fazer isso para quê? Para assegurar a chamada eficiência produtiva, tá? Que o custo de produzir seja o menor possível, dado aí as características e condições de custo da empresa, beleza? Então esses são os 3 instrumentos de regulação: controle de preço, controle de quantidade e controle de entrada. Vamos então acabar esse bloco aqui. No próximo bloco nós vamos dar os regimes tarifários. Um grande abraço e até a próxima.